Olá, internet! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô aqui para falar sobre o Nick Spencer. Alguns de vocês não conhecem tanto os roteiristas de HQs do Homem-Aranha, ou roteiristas de HQ no geral, então o nome pode não ser tão familiar. Mas todo mundo sabe a maior polêmica da internet no ano de 2017, certo? Capitão América, em um belo momento, pega e fala Hi Hydra. Esse é um movimento completamente insano, completamente maluco e simplesmente genial dos quadrinhos. Sabe quem fez esse movimento? Nick Spencer. Ele fez toda essa situação, ele construiu toda uma situação ao redor do Capitão América que fez as HQs bombarem de vendas, porque todo mundo ficou indignado com essa situação e queria entender o que estava acontecendo. O Nick Spencer, ele sabe trabalhar personagens de quadrinhos, ele sabe o que ele tá fazendo. Então, por mais que pareça um absurdo, o Capitão América, símbolo do patriotismo, soltar uma frase que remete ao maior dos inimigos dele, é simplesmente uma das maiores jogadas de marketing de todos os tempos. E assim, esse mesmo cara recebeu a missão de assumir o título do Homem-Aranha, que é um dos títulos mais vendidos da Marvel de todos os tempos. E eu não digo isso só porque eu sou fã do Homem-Aranha, os números não mentem, pode procurar. Todo mês as HQs do Homem-Aranha estão sempre no top 10, às vezes no top 5, às vezes no top 1 de vendas mensais de HQs. O Homem-Aranha sempre está no topo. E isso não caiu nem nos anos 90, que foi o período mais baixo de vendas de quadrinhos da Marvel. Mas o ponto é, não é um título qualquer. Não é um título qualquer, é simplesmente o pilar central da empresa, que foi incumbido ao Nick Spencer. E quando ele assumiu esse título, o que ele tinha que fazer? Pegar o Homem-Aranha e dar sequência da onde o roteirista anterior parou. Que roteirista era esse? Dan Slott. Ele assumiu as HQs do Homem-Aranha lá em 2008 para 2009, logo após o pacto com o Mephisto, que a proposta, no caso, era trazer um Peter Parker mais jovem e tal. E como que o Dan Slott fez isso? Peter Parker pobre novamente, morando de aluguel e se matando para conseguir pagar o aluguel de novo, com relacionamento péssimo e trabalhando no Clarim. Ok, né? Beleza, tá, ele tá começando de novo, vamos lá. Passa um tempo, o Peter continua com esse trabalho, continua do mesmo jeito, com a mesma situação financeira e com a mesma situação amorosa. Ele até tenta apresentar algumas namoradas novas, mas nenhuma dá certo. E aí, em um determinado ponto, depois que o Peter e a Mary Jane se acertam depois do pacto, eles conversam e botam o que eles estão sentindo pra fora, naquele vídeo que eu fiz, inclusive, do Um Momento no Tempo. Depois desse momento, frequentemente o Dan Slott coloca o Peter e a Mary Jane frente a frente pra provocar os fãs. Ele coloca os dois... Eu não posso, porque esse traje, o Homem-Aranha, ai, é muito sofrimento, é muita dor. Beleza. Isso, ok, é um ponto válido. Só que aí ele coloca isso pra repetir 5 vezes, pelo menos uma vez por ano rolava essa merda. E isso em volumes diferentes, em épocas diferentes. Além disso, ele também, ele trocou o emprego do Peter, o Peter virou cientista, passou a trabalhar nos laboratórios Horizonte, depois ele fundou as indústrias Parker como o Otto Octavius, no arco do Homem-Aranha Superior. Daí ele recuperou o corpo, transformou as indústrias Parker numa multinacional, chegou no topo do mundo e faliu. O Dan Slott colocou o Peter Parker para ser pobre de novo. E tipo, esses são só alguns dos erros dele. Primeiro, colocava o Peter e a Mary Jane juntos para provocar os fãs e depois separava. Colocou o Peter no topo do mundo e depois devolveu ele pra estaca zero, que é ser pobre e falido. Além disso, o vilão principal de 90% dos arcos que ele escrevia eram o Norman Osborn. Ele não sabia usar nenhum personagem novo. Ou melhor, ele não sabia usar nenhum personagem antigo como vilão. Ele só criava personagem e usava em alguns arcos. Ah, bora botar o Duende Verde. Ele não tinha um processo criativo tão amplo, entendeu? Tanto é que quase todas as histórias eram essas. O Peter num dilema com a Mary Jane. O Norman Osborn tá ameaçando a cidade. Ah, olha, agora eu sou rico, eu posso criar um traje novo que vai resolver essa situação até o mês seguinte, quando eu vou precisar de outro traje novo para resolver outra situação. Essas eram as histórias do Dan Slott. O Peter Parker, outro ponto que eu esqueci de mencionar, é que na época do Dan Slott, o Peter Parker, além de ser ridiculamente melodramático, ele era altamente irresponsável.
Ele só assumia as dores das coisas que ele tinha que fazer, mas ele não fazia. Por exemplo, se alguém morria, ele ficava: ela morreu, e eu não fiz nada. Não, não, não. Ninguém morre. Eu não vou deixar ninguém morrer. O Dan Slott, nesse período que ele colocou o Peter pra proteger todo mundo e ninguém morrer, perdeu mais gente do que se ele nunca tivesse prometido isso. Até porque é uma promessa ridícula de impossível. Mas, enfim. Além disso, outro ponto de irresponsabilidade do Homem-Aranha foi uma bela vez em que ele estava nas indústrias Parker, mostrando para o Tocha Humana o Aranha Móvel. E aí, ele e o Tocha Humana saíram no braço, dentro de uma empresa lotada de funcionários, varando cerca de 5 andares, saindo no soco, colocando a vida de inúmeros estimados funcionários em risco. Pergunta se o Homem-Aranha se importou com isso. Não, ele estava mais ocupado em pedir desculpa pro Tocha porque construiu um carro sem ele. E aí eles saíram no meio da porrada. Cara, em quase todas as lutas do Homem-Aranha que o Dan Slott roteirizou, ele causava mais dano à propriedade do que os vilões que ele estava combatendo. Tipo, era uma parada muito ridícula, sabe? O Homem-Aranha... Ah, pô, que merda, hein? Quebrei teu carro. Ah, mas tá tudo bem, eu sou o Homem-Aranha. E vai embora. Ok, né? Última edição do Dan Slott. Entra aqui o mito, o homem, a lenda, o Deus que desceu dos céus para ajudar nós, meros mortais, a ter um conteúdo de qualidade mensalmente. Nick Spencer assume o título do Homem-Aranha. Mano, em uma única edição, ele já fez uma parada melhor do que 10 anos de Dan Slott. Sabe por quê? Primeiro, ele já coloca pra pesar algumas das atitudes que o Dan Slott tomou que pra ele são erradas pro Homem-Aranha. Ele revoga o diploma que o Peter manteve mesmo sendo do Otto. Ele tira o emprego do Peter pra dar um novo começo pro Homem-Aranha. E além disso, ele coloca o Peter e a Mary Jane de volta como casal. Além de que a grande ameaça da edição é um mistério que estava desaparecido desde 2012, por aí. Resumindo, ele trouxe vilões antigos, o relacionamento que os fãs sempre quiseram que voltasse, e ainda por cima, tirou o peso da mentira de cima do Peter. Ele expôs a parada do diploma, não só pra devolver o Peter pra faculdade, que repetitivo, não é só isso. Ele tirou esse diploma porque ele não é do Peter. O Peter, o Otto Octavius estava no corpo do Peter e resolveu tirar um diploma de doutorado no nome do Peter porque o Peter não tinha esse diploma. Então o que acontece? Quando o Peter volta pro corpo dele, ele deixa lá, o diploma não é dele, mas ele tipo, tá de boa, fica aí. Então o Nick Spencer, sabendo que o Peter Parker é uma pessoa honesta que não vai roubar crédito dos outros, ele remove o diploma. E é interessante porque assim, o diploma ele é só um pedaço de papel. Só que a questão é que o Peter Parker é uma pessoa extremamente honesta. E o diploma não é dele. Ele não deveria ter aceitado aquele diploma ali. Ele devia ter rasgado e ido atrás de novo. Então o que o Nick Spencer faz? Sabendo que o Homem-Aranha é uma pessoa extremamente honesta e que toda vez que ele deixa de fazer a coisa certa dá merda, ele traça um paralelo entre a morte do Tio Ben e ele aceitar um diploma falso. Quer dizer, falso entre aspas, porque não foi ele que obteve, entendeu? Então assim, o que ele faz? O Peter é ridicularizado em público, o diploma é revogado, a graduação dele é revogada, ele perde o emprego e perde a credibilidade no trabalho dele. Porque aquele não é o Peter Parker, sabe? O Peter Parker de verdade nunca teria aceitado esse diploma. E é daí que parte o arco do Nick Spencer, que é uma coisa maravilhosa. E ele volta pra estaca zero. Só que agora é uma estaca zero sólida e construída com honestidade. Ele voltou pra faculdade, sim, ele voltou pra faculdade. Mas ele vai conseguir o diploma por mérito próprio e não roubando o trabalho dos outros. Porque esse é o Peter Parker. Ele não é um oportunista. Ele é só um cara que, apesar de ser um gênio, apesar de ser super poderoso e poder fazer o que ele bem entender, ele é uma pessoa honesta. E isso é uma qualidade que o Dan Slott aparentemente não entendia do Homem-Aranha. Mas beleza, isso é só a primeira edição. Isso é só a primeira edição de um arco de 5, tá? Nas 4 edições seguintes, a gente tem uma parada que é
é uma metáfora, só que ao mesmo tempo é uma parada sensacional. O Formiga Negra e o treinador vão até a Universidade Empire State roubar o aparelho, aquele mesmo aparelho que irradiou a aranha radioativa que picou o Peter. Eles vão roubar lá esse aparelho na universidade e o Dr. Connors é o professor, ele não pode fazer nada. Então o Peter tenta ajudar pra se trocar tipo, ele cria uma situação pra poder escapar da turma e entrar lá como Homem-Aranha. Só que quando ele tenta impedir os dois, ele acaba sendo separado do Homem-Aranha. Claro, o Formiga Negra e o treinador são presos, mas o Peter Parker e o Homem-Aranha são pessoas separadas a partir desse momento. E é aí que entra a grande sacada do Nick Spencer. Por quê? Muita gente sempre fala: ai, tal ator é um bom Peter Parker, mas é um péssimo Homem-Aranha. É um ótimo Homem-Aranha, mas é um péssimo Peter Parker. Inclusive, eu fazia isso, até ler essa fase. Eu fazia isso. E o que que tu percebe lendo essa HQ? Não existe divisão entre Peter Parker e Homem-Aranha. Os dois são igualmente importantes. Não tem só Homem-Aranha, não tem só Peter Parker. Eles são uma balança, entendeu? Eles são uma balança. Se a história pender muito pro Homem-Aranha, tu perde o peso emocional, tu perde o drama. Agora, se tu focar muito no Peter Parker, tu perde a emoção, tu perde o interesse na história. O Nick Spencer, ele trouxe esse equilíbrio de volta. E esse primeiro arco é justamente para debater a importância desse equilíbrio. Porque como o Peter Parker e o Homem-Aranha foram separados, o Peter Parker fica só com o lado da responsabilidade e do sentimentalismo, e o Homem-Aranha fica só com o lado da diversão, da fama, da riqueza. E assim, beleza, qual que é o problema nisso? O problema é que o Nick Spencer, lembra que eu disse que era uma metáfora? O que ele fez? Esse Peter Parker preocupado e angustiado e que tenta ajudar todo mundo representa a visão de Peter Parker que os fãs têm. É a versão de Peter Parker que os fãs querem. E o Homem-Aranha é a versão de Peter Parker que o Dan Slott empurrou pra gente goela abaixo por 10 anos. Tanto é que em um belo momento os dois se enfrentam, os dois estão conversando ali, e o Peter Parker começa a falar pro Homem-Aranha: cara, tu tá fora de controle. Tu tá sendo um herói, só que tu tá causando milhões de prejuízo. Tu tá destruindo prédio, destruindo casa, destruindo rua. Tu tá atrapalhando a cidade mais do que ajudando. Tu tem noção do que tu tá fazendo? E o Homem-Aranha simplesmente pega e responde: não é problema meu. Sabe qual foi a última vez que o Peter Parker disse não é problema meu na vida dele? Na noite em que o Tio Ben morreu. E adivinha? O Homem-Aranha não lembra quem é Tio Ben. Por causa da divisão, ele não tem todas as memórias, ele é só parte Peter Parker, não é 100%. Então, a proposta do Nick Spencer é o seguinte: além da separação, literalmente falando, mostrar que o Homem-Aranha não é nada sem responsabilidade, e que o Peter Parker não é nada. O Peter Parker ele se leva muito a sério e deveria levar a vida mais tranquilamente. Ele propõe o seguinte: o Homem-Aranha do Dan Slott, ele não é herói de verdade. Ele é só um cara que quer se divertir com superpoderes. Ele não é responsável. Ele não é um herói de verdade. Ele só tá ali porque sim, pra cumprir tabela. Tanto é que ele aparecia bem mais que o Peter Parker. O Peter Parker não tinha peso nas histórias do Dan Slott. E aí no final do arco, quando o Nick Spencer reúne os dois de novo, graças ao combinador genético lá que irradiou a aranha, eles voltam com uma melhor versão de si. Tipo assim, o Peter Parker já era daquele jeito. Só que, em algum ponto do caminho, ele meio que esqueceu quem ele era. Fase do Dan Slott. E essa separação serviu pra ele entender melhor quem ele tem que ser. Ele não tem que ser um cara que se preocupa com tudo e com todos, que fica remoendo dor 24 horas por dia, mas ele também não pode ser o cara que só tá ali por diversão. Ele tem que ser um equilíbrio entre os dois. Ele tem que ser um equilíbrio entre opostos. Ele tem que ser o Homem-Aranha que as pessoas precisam que ele seja. Ele tem que ser o herói do povo. E assim, isso é só uma das coisas que o Nick Spencer fez melhor que o Dan Slott. E olha que isso é só o primeiro arco. Dali pra frente, a gente vai ter muito, mas muito que aprender com o Nick Spencer sobre contar histórias. E sobre como o Homem-Aranha funciona. O Nick Spencer, ele não trouxe de volta
Ele não só revitalizou o Homem-Aranha nos quadrinhos, como ele também trouxe de volta personagens antigos, ele usa vilões que ninguém lembrava mais que existiam, e ainda por cima a pegada das histórias dele, apesar de ter um arco muito maior sendo desenvolvido ali, ele deu um jeito de colocar as histórias numa pegada de vilão da semana. É uma pegada mais leve, é uma pegada mais anos 80, sabe? As histórias, elas são bem escritas, elas têm uma trama maior, só que com uma dinâmica mais leve. E aí, à medida que os arcos vão avançando, a trama vai ficando mais densa, mais sombria e tal, mas ainda com a mesma dinâmica decente. É uma dinâmica bem elaborada. E ainda por cima, o maior plot twist que ele fez na história é justamente uma crítica direta à fase do Dan Slott. Se tu não quiser pegar spoiler, pode parar aqui, tá? O maior plot twist da história do Nick Spencer é que durante 55 edições ele veio construindo quem era o grande vilão do arco. Ele apresentou o vilão lá no começo, conhecido como Kindred. Ele estava por trás do mistério que atacou a cidade com alienígenas e tal, lá na primeira edição. Ele estava por trás de pequenas outras manipulações, mas principalmente todo esse drama foi para revelar que era o Harry Osborn. E quando o Peter descobre isso e finalmente consegue se livrar do Harry, ele desabafa com o Norman que ele não quer mais essa merda, porque ele tá ali para ajudar as pessoas. E de alguma forma aquilo acabou virando simplesmente uma relação entre o Peter e o Norman. Entre o Peter e algum dos Osborn. E ele não quer isso, ele tá ali pra ajudar pessoas, não pra ter que lutar toda vez com o Duende Verde e com o Harry Osborn. Ele não quer mais isso. E tipo, cara, é sensacional. É sensacional o que o Nick Spencer tá fazendo. Eu tô muito ansioso pro futuro, porque tudo dá a entender que ele vai desfazer o pacto com o Mephisto. Se ele fizer isso, cara, ele já é o meu roteirista favorito de todos os tempos. Sério. Leiam a fase do Nick Spencer, cara. Leiam a fase do Nick Spencer. Ela é realmente muito boa. Ela vale muito, muito a pena para todo e qualquer fã de qualquer geração, do mais exigente ao mais novo. É a melhor leitura de Homem-Aranha que tu pode fazer nos últimos tempos. Ela tá tão boa quanto o Amigão da Vizinhança do Tom Taylor. É sério. Leiam Homem-Aranha do Nick Spencer. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Essa não foi uma review, tá bom? Esse é só um vídeo de opinião. Ainda vou fazer uma review decente desse primeiro volume do Nick Spencer, tá? E assim, se tu gostou do vídeo, deixa o like. Se tu não é inscrito, se inscreve. Compartilha com os amigos. Clica no sininho para receber notificação, beleza? Lembrando que agora tem o Seja Membro do canal. A partir de R$ 1,99 tu vira membro. Por enquanto ainda não tem nenhuma vantagem, tá bom? Mas assim que tiver eu tô avisando. E é isso, vejo vocês ainda essa semana, até a próxima e tchau!